que certamente serão os principais afetados por essa regulação, mas não somente. Hoje o IRELGOV tem 206 pessoas físicas, então são lobistas, por assim dizer, devidamente cadastrados no nosso instituto, e mais 41 empresas jurídicas, senador. Então, esse grupo de aproximadamente 400 profissionais, eu garanto que tem um baita orgulho de trabalhar junto aos poderes constituídos, e a gente entende a essencialidade dessa atividade da mesma forma como entendemos a essencialidade do trabalho de um advogado, de um jornalista, né? A gente entende que a base das discussões que a gente teve até aqui, e como bem falou a doutora Carol, isso veio desde a primeira metade da década de 80, foi fundamental para que a gente chegasse nesse ponto com uma maturidade de discussão que a gente possa olhar para os detalhes, né? Então, tudo que foi trazido pela doutora Andréa Gozzetto em relação a credenciamento e os benchmarks internacionais do Chile, dos Estados Unidos, tudo isso foi extensamente discutido, né? O IRELGOV, ele tem um papel de think tank, então a gente não visa defender propriamente um posicionamento. O que a gente entende é que essa legislação ela precisa ser a melhor possível, porque ela está no âmago da nossa democracia, senador. Então, eu acho que o que foi trazido pela doutora Isabela, e eu congratulo a CGU, é de fundamental importância. Talvez na década de 80 a gente não tivesse um exemplo do que é o e-Agenda, né? E para quem trabalha com defesa de interesses, e eu trabalho com defesa de interesses, a gente pode falar a diferença que faz você ter essa transparência no âmbito federal do que a gente encontra nos estados e municípios é absurda, né? E se isso é para a gente que tem alguma condição de fazer defesa de interesse profissional, você imagina para uma organização que não tem tantos recursos, né? Para uma ONG, para uma sociedade, para um membro da sociedade civil que está se estruturando ainda para fazer isso. Então, o trabalho que a CGU fez, considerando os princípios de isonomia, de transparência, de promoção da integridade, sem dúvida, colocam a barra para essa discussão que a gente está tendo aqui muito mais elevada. Então, eu acho que o que foi trazido aqui também em relação à lei de conflito de interesses, ele se soma à discussão que está tendo no parlamento. Então, as coisas não ficaram paradas desde do primeiro projeto de lei do deputado Marcos Maciel. Ele veio caminhando junto. E hoje a gente tem uma lei anticorrupção, a gente tem uma série de institutos legais que permitem que a gente chegue aqui hoje e, de fato, a gente tenha condições de tratar de uma legislação do lobby de forma muito mais estruturada. Eu acredito que os pontos trazidos pelo Dr. Roberto, representante Não Aceito Corrupção, também são super relevantes. A discussão da hospitalidade ela veio várias vezes na nossa discussão dentro do Instituto e merece, sim, uma análise pelo Senado. Aliás, a gente precisa falar, né? Todo posicionamento do IRELGOV, ele só sai mediante uma consulta a todos os associados. Então, a legitimidade que a gente traz quando vem falar em nome do Instituto é desses 400 profissionais que estão com a gente dentro do Instituto, tentando trazer algum insumo para essa discussão. Dentro dessa discussão que a gente trouxe nos 400 associados, um dos pontos principais, senador, é a não incidência de uma barreira de entrada na atividade. De novo, o mais transparente possível é necessária a transparência, mas, evidentemente, todas as vezes que a gente coloca um requisito a mais para que a sociedade fale dentro do parlamento, você está inibindo esse tipo de representação, e isso é algo que, como princípio, o IRELGOV colocou como não desejável. A transparência nas atividades, na reputação da atividade, é uma premissa do Instituto também. Evidentemente, hoje existe um desconhecimento da nossa atividade e a gente entende que
A mera discussão dentro das câmaras legislativas já funciona para quebrar um pouco isso. Então, é super importante esse tipo de discussão e, evidentemente, o profissionalismo. A gente entende que a atividade amadureceu demais, senador. A gente que está há algum tempo nessa área vê o quanto os profissionais melhoraram, o quanto as consultorias melhoraram, o quanto a gente recebeu de insumo de fora das multinacionais que já atuam nisso há muito mais tempo, fez com que a gente tivesse, sim, um posicionamento muito diferente na hora de lidar com um agente público. Então, eu acredito que o histórico trazido pela Carol é super relevante para a gente entender que essa discussão, apesar de estar começando agora no Senado, ela é embasada em anos de discussão, né? E se o texto do deputado Lafayette não é perfeito, e certamente ele será objeto de aperfeiçoamento do Senado, ele contempla, sim, o máximo possível os princípios defendidos pelos nossos associados. Então, da mesma forma como a doutora Andréia trouxe essa questão de se sentir contemplada na tramitação, apesar de alguma reticência quanto à tramitação das comissões, a gente entende também que a maior parte desses princípios estão aqui contemplados nesse texto. Eu saúdo aqui a Secretaria de Gestão, na pessoa da doutora Celina. A gente entende que essa participação do Ministério da Gestão em conjunto com a CGU, ele tem um potencial, sim, de trazer mais instrumento, mais credibilidade e de utilização desses dados. É muito nítido na fala da doutora Andréia a preocupação científica. O que eu vou fazer com todos esses dados depois? Como é que eu vou juntar esse negócio e gerar inteligência para melhorar a nossa atividade? E eu acho que esse papel junto da CGU ele é fundamental, junto com o Ministério de Gestão. O IRELGOV ele traz algumas sugestões objetivas no texto, senador. A gente entende que a preocupação com o conflito de interesse e de um fato que acontece lá fora, que é a porta giratória, né, os agentes públicos que voltam para o setor privado e vice-versa. A gente tem inúmeros casos lá fora, nos Estados Unidos, escândalos bastante relevantes em diversas áreas, na área de saúde, e principalmente na área de saúde, lá no FDA, lá nos Estados Unidos, enfim, mas não é o caso de entrar na particularidade. E, partindo daí, talvez a gente possa repensar um pouco o prazo que foi colocado lá naquele texto, no artigo 7º. A gente fez uma sugestão. A participação isonômica, ela sem dúvida é um ganho, então, na medida do possível, você trazer as posições contrárias, eu acho que faz bastante sentido, é principiológico também. A gente só precisa ver como é que fica a responsabilização do agente público que não consegue fazer isso ou que, de alguma forma, não contemple algum interesse, como é que fica a responsabilização dele em relação a isso. Acho que é um ponto sensível que precisa ser avaliado. O artigo 14, existe lá a sensibilidade quanto ao manejo de informações, né, e no texto contempla a expressão agente público, e a gente sabe que o agente privado, quando está intermediando essa relação, ele também vai ter acesso a informações sigilosas. Então, nada mais justo que ele também tenha o dever de sigilo, da mesma forma como já está no artigo 14. Em relação ao artigo 20, parágrafo 20, a responsabilização da pessoa jurídica, foi colocado no texto a possibilidade de uma multa proporcional, né, ao faturamento. A gente entende que é um modelo adotado em outras legislações, mas, ao mesmo tempo, essa multa tende a ser bastante alta. Então, é muito importante que essa multa ela seja embasada num devido processo legal, né? E isso, no texto, não existe uma centralidade num órgão que vai fazer esse processo, então preocupa um pouco que esse processo de determinação dessa pena ele não seja uniforme dependendo do órgão. Então, para nós, seria mais razoável que houvesse um órgão
que centralizasse esse processo, né, com o devido processo legal e a garantia de ampla defesa e contraditório. A gente não define qual seria esse órgão, evidentemente que a CGU ela se destaca, mas, enfim, é uma questão que pode ser discutida aqui na casa. E, por fim, a nossa última sugestão seria que fosse feita uma análise de impacto regulatório, que é previsto na Lei de Liberdade Econômica, no artigo 5º. A gente entende que, por exemplo, se isso fosse levado aos municípios, haveria um impacto orçamentário para que esses municípios se adequassem e, evidentemente, isso precisa ser avaliado antes da imposição da obrigação. Eu fico por aqui, senador, fico à disposição. Eu, novamente, saúdo as casas legislativas por abrirem esse espaço e o IRealGov, né, na pessoa do nosso presidente Jorge Lima e da nossa vice-presidente Ana Paula Lozzi, também ficam à disposição para que a gente possa acrescentar mais nesse debate. Muito obrigado.